Só para explicar aqui para quem está nos vendo, pelo deputado Kim Kim Kataguiri, que Kataguiri. é o atual deputado que o Missão tem, foi eleito na época pelo União Brasil, né? Exato. E pôde migrar para o Missão agora. Com a Então ele Fundação protocolou, exatamente, essa é uma PEC que altera regime previdenciário e assim, quem falar para você que não vai fazer reforma nisso está mentindo, que altera as indexações e as vinculações, que são temas muito difíceis de explicar, acho que a gente nem tem tempo de explicar aqui, mas que são temas que vão ter uma resposta muito forte da esquerda e dos sindicatos. E aí todo político vai falar com o seu marqueteiro e vai falar, não, isso é impopular. O Milei falou na Argentina, olha, eu vou fazer, eu vou comprar a briga. E eu falo a mesma coisa, nós precisamos comprar essa briga e quem fugir da discussão está mentindo. Mas o que eu aviso também, vou comprar a briga, pode soar difícil no começo, mas depois de um ano eu vou poder trabalhar nas alíquotas dos impostos e eu vou poder trabalhar na queda dos juros. E aí o seu dinheiro vai valer mais e o produto vai custar menos. Aí você vai sentir que você está ganhando mais dinheiro, você vai ter mais capacidade de pagar suas contas e de viver melhor. O que eu aviso é, o brasileiro, né, o corpo da economia brasileira é um corpo doente. E você não vai resolver um corpo que está doente dando sorvete para ele. O Lula ficou oferecendo sorvete para o corpo doente. Ó, toma agora um Vale Gás, toma uma energia elétrica. E o Flávio, ele não fala nada. Ó, não vou falar nada, tá, doente? Eu vou ficar quieto porque uma hora você vai sair andando. Dica, não vai sair andando, o corpo vai morrer e eu vou ter que dar um remédio muito amargo. Mas depois do remédio amargo, o corpo vai voltar a funcionar. Larissa? Pré-candidato, eu queria entrar em alguns assuntos que também têm sido pauta, principalmente no Congresso Nacional, e que eu tenho visto alguns posicionamentos do senhor nas redes sociais. Eu queria saber a opinião do senhor, por exemplo, sobre o PL da misoginia e outros textos também que nos últimos tempos têm focado em tentar evitar a violência contra a mulher, que tem sido crescente no nosso país. O senhor é contra esse PL? O porquê? Qual que o senhor disse dessa necessidade de tentativa de se aproximar das mulheres? Como fazer esse caminho num público que, até onde a gente tem acompanhado, não tem uma preferência direta pelo senhor pelos últimos posicionamentos? Grande pergunta. Veja, quando eu rodei o interior do Maranhão, quando eu rodei o interior do Ceará, fui em cidades tomadas pelo Comando Vermelho, quando eu fui no Rio de Janeiro, absolutamente nenhuma mulher me parou para falar que estava muito preocupada com o avanço da misoginia em redes sociais. Elas estavam preocupadas que o filho delas estava sendo assaltado, que a filha delas estava sendo assaltada, que ela estava sendo assaltada. Falou, por favor, acaba com esses bandidos. Inclusive, as pesquisas demonstram que há uma preocupação com a violência, ela é enorme. Está sempre violência e corrupção dentre as maiores preocupações do brasileiro. Ela também está preocupada se a escola que o filho dela está estudando está alimentando bem a criança e se a criança está aprendendo e se ela vai ter um transporte bom para ir e voltar do trabalho dela, porque essa mulher, em geral, uma mãe solteira, cujo pai, em muitos casos, não paga a pensão e ela é obrigada a cuidar da vida. Essas são preocupações materiais e concretas. Só que a gente chega nas redes sociais e vê essas discussões do movimento feminista, que olha, nós precisamos discutir a misoginia. O que isso gera? Perseguição a pensamento diferente em redes sociais, ou como eu vi num concorrente de vocês na televisão, algumas especialistas falando que se um homem interromper uma mulher num ambiente de trabalho, isso é misoginia. Pois bem, sendo misoginia, isso seria equiparado à injúria racial, crime inafiançável. Então nós começaremos a ter, vamos dizer, empresas se preocupando em talvez não contratar mulheres, pessoas evitando relacionamentos pessoais e relacionamentos amorosos com medo de uma criminalização das relações. Então, em vez de a gente focar no que realmente interessa às mulheres, nós criamos espantalhos e ficamos focados nesses espantalhos. Eu não consigo acreditar nisso. E aí eu vejo, né, a esquerda interessada em obter votos, fazendo demonstração de virtude no Congresso. Agora vai acabar a misoginia. E a direita covarde votando junto com medo de perder voto entre as mulheres. Eu volto para a minha mesma posição para esse caso 6x1. Quer ajudar as mulheres a não serem alvo de violência? Vamos aumentar as penas para qualquer crime violento contra a mulher. O marido bateu na mulher, vamos aumentar a pena porque a pena não está alta. Pai que não paga a pensão, e isso é assim, a típica família brasileira, uma mãe solteira com um cara que está evitando pagar a pensão. Pai que não paga a pensão, as penas têm que ser muito altas, até porque às vezes ele vai preso e aí tem a remissão da dívida. Tem que pagar e tem que ser preso porque botou o filho no mundo, tem que cuidar. Inclusive, é legal a gente estender um pouco essa pergunta. Há um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que cometem crime no Brasil são filhos de famílias que não têm a presença paterna. Ou seja, o pai não está presente com essa criança, ainda gera um menino que acaba sendo disfuncional e acaba cometendo crimes violentos, perpetuando um ciclo de violência. Então, a mulher sofre muito nisso. Então, vamos atingir essas áreas? Vamos atingir áreas que são centrais para melhorar a qualidade de vida da mulher? Eu prefiro fazer isso do que só fazer esse discursinho meio bonitinho, que para mim não vale nada. Então, para ver se eu entendi, quer dizer, na base de aumentar a punição para qualquer homem que cometa qualquer tipo de crime contra a mulher, em especial nesses casos envolvendo violência doméstica, familiar. Exato, e
um agravante sobre um problema que aflige as mulheres, que são as mães solteiras, que é o fato do marido não pagar evadir o pagamento da pensão e não estar presente na criação da criança. Isso é um problema social gigantesco. Eu volto a colocar, isso é a base do nosso problema de violência. A gente fala, como resolver a segurança pública? Tem que botar a polícia, tem que destruir as facções? Tem. Só que quem é a força de reposição, quem é a mão de obra barata que o crime vai buscar? É um menino que quase sempre tem um pai ausente. Vulnerável, ali na sua vulnerável, estrutura não tem um familiar. exemplo masculino. E a correlação, inclusive, entre a ausência de pai e cometimento de crime por esse jovem é maior do que, por exemplo, desigualdade social. Para a gente ver o quão grande é esse impacto. Então, nós temos que corrigir isso. Homem vagabundo que não quer pagar a pensão da mulher ou quer abandonar a criança, esse cara a gente vai atrás dele. Precisa ir. O senhor mencionou a questão aí do combate ao crime organizado e também tem sido uma referência que o senhor sempre tem citado nas políticas de segurança pública, que é o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se tornou uma referência que muitas lideranças, principalmente aqui na América Latina, têm citado. Agora, El Salvador é um país incomparavelmente menor do que o Brasil. Acho que, se eu não me engano, o senhor já esteve, inclusive, em El Salvador? Não chegou a estar. O Renato Batista do nosso time teve. Tá. Conversou, inclusive, com o próprio. Perfeito. O que foi, então, aprendido desta conversa do Renato, da sua equipe, com o presidente de El Salvador, que é, de fato, aplicável aqui no Brasil? E como que, na sua avaliação, mesmo que o presidente da República tenha uma postura mais incisiva, mais dura contra o crime, como articular isso, sendo que a segurança é uma responsabilidade de 27 governadores dos mais variados matizes, trajetórias, origens e realidades locais? Outra pergunta que ela é muito complexa e eu vou responder da forma mais clara possível. A primeira coisa que o Bukele fez foi quebrar a imaginação que nós temos na América Latina. Ele mudou no país dele, mas isso existe no México, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que é a ideia de que você vai conviver pro resto da vida com o crime organizado. Portanto, tua casa tem que ter um muro, portanto, teu carro tem que ter um isso-filme, você tem que ter medo de andar com o celular. A América Latina aceitou que ela é controlada pelo crime. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, não, eu posso destruir isso. E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. E ele gerou o resultado, ele aumentou as penas, ele colocou, né, algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as forças armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso Secote, que custou coisa de 500 milhões de reais, fazendo a conversão, que é um super presídio lá em El Salvador, e aí ele destruiu eles e hoje El Salvador é um lugar muito, mas muito seguro. Outras nações, por exemplo, no leste asiático, apresentam também leis muito duras contra o crime organizado e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, e eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador num estado de exceção, mostram que a gente tem esse caminho de enfrentamento. A questão é que a gente simplesmente não está tentando. E nós temos que tentar, porque nós temos que parar de aceitar que nós temos que esconder o celular quando a gente anda na rua, que uma mulher tem que ter medo de sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas, que a favela faz parte da nossa personalidade, que a pobreza faz parte da nossa identidade, que nós temos que ter, sei lá, um pé de meia para a criança ir para a escola. Isso é tudo loucura. E a gente aceitou que a gente tem que viver uma vida de louco. Então, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com o COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. A gente está falando de praticamente 50 milhões de pessoas que vivem sob a interferência direta do crime organizado. E mudar a imaginação do brasileiro de que é possível viver num lugar que é muito bonito e que pode ser feliz. Hoje nós temos um Brasil que tem um potencial enorme, mas é um país triste, cujas cidades são feias. As cidades do Brasil são horríveis. Todas as casas são muradas, as ruas são abandonadas e as pessoas têm medo de andar. Então, essa mudança cabe ao Poder Executivo. Esse é um papel do presidente. E aí te respondo